Olá, estou de volta, dei uma sumida, mas voltei. É, Sumi, tinha muita coisa acontecendo na minha vida, trabalhando muito, né? Mas assim, o importante é estar aqui de novo gravando. Esse canal pra mim é um hobby, então não tem uma pressão assim, né, pra fazer os vídeos, mas sempre que eu posso, eu apareço por aqui. Eu acho que tá meio torto, não sei como é que tá, porque o suporte aqui tá ruim, tá caindo, mas enfim, né? A gente faz o que a gente pode. Como eu dei uma desaparecida, eu tenho alguns livros aqui para falar. E aí, né, vamos começar. Esse vídeo aqui vai ser aí uma espécie de resenha de... Vou pegar aqui na ordem de leitura. Eu fiz aqui já duas resenhas. Se você ainda não assistiu, se você é novo por aqui, eu vou deixar no card aqui em cima. Eu acho que é desse lado, não tenho certeza. Que foi o Suave à Noite, do Fitzgerald, e o Segredos, do Domenico Starnone. Então eu vou deixar linkado aqui em cima. Depois desses dois livros, eu li o A Insustentável Leveza do Ser, mas eu não vou fazer um vídeo de resenha sobre ele, porque, não sei, acho que eu não tenho muita coisa pra falar sobre o livro, porque eu não curti muito, então eu acho que eu vou falar sobre ele, assim, num livro, num vídeo de um apanhadão, assim, que eu vou fazer sobre o que eu li até agora, né? Porque hoje é, acho que 28 de junho, no dia que eu tô gravando. E então a gente já teve os primeiros 6 meses, né, do ano, e aí eu quero fazer um vídeo pra atualizar o que eu li daquela lista que eu fiz dos livros pra 2025, do que eu li que não tá naquela lista, porque assim, não era novidade pra mim mesma que eu ia colocar coisa que não tava na lista. E aí eu falo um pouco assim do livro, não vou fazer nenhuma resenha sobre ele. Os livros estão aqui do meu lado, e então esse vídeo aqui eu vou falar de um livro bem fininho, que é o Velho e o Mar, do Hemingway. Eu já tive contato, né, com o Hemingway, não é meu primeiro contato com o autor. O primeiro livro que eu li dele foi o Adeus às Armas, que tá aqui em algum lugar. Acho que tá aqui embaixo. Essa parte aqui é a parte do que tem os livros aqui do Hemingway. E o Adeus às Armas eu gostei, não foi uma leitura, tipo, excepcional, assim, uma coisa de nossa, mas eu curti. Eu achei interessante a história, a forma como Hemingway escreve, que é uma coisa bem enxuta, né? E as pessoas falam muito sobre O Velho e o Mar, é um livro bem fininho, né? Muita gente até fala, talvez para começar Hemingway por ser fininho e tal. E é uma leitura bem interessante, eu tava meio que empurrando assim, com a barriga, não sei exatamente porquê. No meu vídeo de leituras para 2025, inclusive, esse livro não tá no livro, na minha lista, né? Mas eu comentei que eu queria ler alguns autores específicos, alguns autores que eu tenho gostado, como por exemplo o Philip Roth, o Domenico, e que muito provavelmente eu ia ler algum livro do Philip Roth esse ano. Eu comentei que eu gostaria de ler mais coisas do Hemingway, então que eu leria alguma coisa do Hemingway, alguma coisa do Pamuk, do autor de A Mulher Ruiva. E aí eu tinha acabado de ler A Insustentável Leveza do Ser, não tinha gostado, o livro tinha sido um pouco arrastado pra mim. E aí eu falei assim, eu quero ler um negócio, sei lá, pequeno, não necessariamente pequeno, mas uma leitura que fosse tranquila. E aí eu peguei O Velho e o Mar. Não foi tão rápido assim, porque é um livro que eu acho que você consegue ler em um dia, eu acho que eu levei uns 3 dias pra ler, muito por conta também do meu trabalho, eu não tava conseguindo tirar um tempo pra sentar e focar, né, na leitura, porque às vezes eu trabalho na frente do computador, né, o dia inteiro, então a cabeça fica muito cansada e eu me sinto mais descansada quando eu leio, né? Porque sai da frente de uma tela e tal. Só que às vezes a minha mente tá tão cansada que eu não consigo focar muito no que eu tô lendo. Isso é um problema. Inclusive nesse último mês tem sido um problema
bem presente na minha vida. Tem bastante tempo que eu não consigo sentar assim pra ler mesmo por muito tempo. Mas eu vou falar sobre isso, né, em outro vídeo. E aí eu quis pegar um livro assim que eu, assim, que seja uma leitura rápida ou algo assim. E aí, como eu disse, o Remo eu levei uns 3 dias pra ler. O primeiro dia eu comecei lendo ali, né, bem tranquilo. Depois no segundo dia eu não li tanto. E aí quando eu peguei pra terminar eu li bem rápido. Não é um livro grosso, ele tem aqui 124 páginas. Pra quem não sabe sobre o que é, uma sinopse bem rápida, você tem aqui um velho, né, como diz aqui no nome, chamado Santiago, que ele é um pescador, e que ele tá aí mais de 80 dias sem conseguir pegar nenhum peixe. E então todo dia ele acorda, ele vai, né, pro mar e não consegue pescar nada. E tem também uma figura aí de um menino que acompanha ele nessa pesca. Mas no dia que essa história aqui acontece, a família do menino resolve que não vai deixar mais o menino pescar com ele, que é pro menino pescar com algum outro pescador que esteja conseguindo pegar peixe. E aí o Santiago vai sozinho entrar nesse barco pra ir pescar, né? E é isso, tá? É a história de um velho no barco, tendo ali um embate com um peixe muito grande que ele consegue pescar. E aí, o que eu achei, assim? Durante a leitura, eu tive sentimentos bem confusos, assim, não sei se é confuso da palavra, mas assim, diversos, né? Em um dado momento eu tinha um sentimento meio que eu achava ele meio... O velho muito muito teimoso, sabe? Em alguns momentos eu falava assim, ai, deixa isso, sabe? Volta e vai pra casa, pelo amor de Deus. E em outros momentos eu torcia também por ele ali, né? Tipo assim, ai, cara, coitado, né? Ele é um velho, tá mais de 30 dias sem pescar, a vida dele é pescar. E ele quer pegar esse peixe, né? Ele quer, talvez, provar que pra ele mesmo que ele consegue, né? Não só uma coisa meio que pros outros, porque em alguns momentos eu tinha muito essa sensação de, tipo assim, eu ficava assim, lendo e falando assim, ai, desiste e volta pra casa. Dane-se o que os outros estão falando, sabe? O que os outros pescadores estão falando, tipo, não se preocupa muito com o que os outros estão falando. Mas em alguns momentos eu ficava tipo assim, cara, mas não necessariamente, né? Não precisa ser ele preocupado com os outros. Às vezes ele quer provar pra ele mesmo que ele consegue. Eu não sei exatamente, né? E ali, enquanto eu tava lendo, eu ficava nessa de... tentando entender exatamente por que ele tava fazendo aquilo, sabe? E... é muito curtinha a história. Além de ser curtinho, tipo assim, o livro é mais curto ainda porque tem ilustrações, né? E não é uma coisa assim grandiosa no sentido de ter muito adjetivo, muita coisa ali acontecendo. É o Hemingway mesmo, assim, é uma coisa simples. Mas é simples e que quando você tá lendo, você vê que, tipo assim, cara, é muito além disso aqui que tá no papel que eu tô lendo, sabe? Tá, tem muita coisa aqui abaixo do que eu tô pegando nessa superfície, sabe? E aí eu não sei, eu fui me sentindo... Quando eu terminei de ler, eu gostei, e aí eu fiquei, como eu falei, com essa coisa de tipo assim, achei ele muito teimoso, meio que às vezes eu achava que... eu não sei se era uma coisa meio que, sabe, de... se tinha muita ligação em si com o que a gente vive, assim, no mundo, ou talvez uma coisa do capitalismo, não sei dizer, porque você fica pensando, sabe, numa coisa de, poxa... ele podia pelo menos conseguir ali o peixe, o necessário para a sobrevivência dele. Que foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque você sabe que ele tá há mais de 80 dias sem pescar nada, né? Mas eu fiquei tipo assim, pescar nada mesmo, ele não tá conseguindo pescar nem peixes pequenos para sobrevivência dele, ou ele não tá conseguindo pegar nada grande que ele possa chegar lá e vender e fazer um dinheiro.
Eu fiquei me perguntando isso, em alguns momentos, como eu disse, eu achava ele meio teimoso, e eu ficava tipo assim, cara, mas aí pesca é o que dá pra sua sobrevivência, né? Tu não precisa é, pescar um peixe gigantesco. Então, assim, eu fiquei nesse conflito dentro de mim, assim, e eu sentia muita pena dele, porque ele passa ali por situações muito complicadas ali no barco e que ele tá sozinho. Então, tem uma coisa assim também de um homem tendo que lidar com a velhice. Ele já não é mais tão forte, é, ele fica sentindo falta, por exemplo, do garoto, que se ele tivesse ali com o garoto poderia ajudá-lo a puxar esse peixe pro barco, porque ele já não tem mais essa força. E então, assim, tem essa coisa do homem lidando com essa velhice e com a solidão, que também me pegou muito, assim. Não só a solidão dele ali no barco mesmo, mas até na vida ali fora do barco. Então ele vai pra casa e ele mora numa casa que é muito humilde e ele não tem outras pessoas cuidando dessa casa, ele tá sozinho e só esse menino que vai lá cuidar dele. Então é muito triste e ao mesmo tempo é bonito, é bonita essa amizade que ele cria ali com esse garoto, sabe? E assim, eu não sei se eu consegui me expressar muito bem, mas é um livro excelente. Realmente excelente. Eu acho que eu indicaria para todo mundo, mesmo que você não pegue, assim, eu acho que eu não peguei, eu acho que esse livro deve ter muita coisa que com certeza eu não peguei, que eu não compreendi e que talvez em leituras, numa releitura futura eu consiga ver mais coisas, pegar outras coisas, mas eu acho que assim, além é, meio que assim, mesmo que você não pegue tudo, sabe? Eu acho que eu indicaria o livro mesmo assim, porque só a história em si já é muito bonita e vale muito a pena. Então, assim, se você não leu nada do Hemingway, quiser começar com esse livro aqui, eu acho que também é excelente, é ótimo, é fininho, como eu falei. Se você já leu alguma outra coisa do Hemingway, não gostou, dá uma chance pra esse aqui, talvez você goste desse. Então, assim, é isso. Indico. E se você já leu esse livro, conta aqui pra mim nos comentários o que você achou, pra gente conversar, pra gente debater. E é isso. A ideia realmente era ser um vídeo curtinho, não é pra ser uma resenha muito aprofundada, não sei nem se pode ser chamado de resenha, é só pra vir aqui dizer realmente o que eu achei desse livro. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa um comentário, vamos conversar, me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. Eu não sou, às vezes, muito ativa, mas segue lá, que lá eu também faço o post com a foto do livro e deixo um textinho lá dizendo o que eu achei sobre o livro. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!